Juros disparando, dólar perto de 6, fundos imobiliários sofrendo e inflação voltando. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, só que sabe o que não mudou? O resultado de quem sabe exatamente o que está fazendo nesse ciclo de queda do mercado e que independente da taxa de juros, está vendo os dividendos só aumentando. Por que eu comecei esse vídeo aqui mostrando o resultado de alguns alunos do Renda com FII para vocês? Porque ontem todo mundo assustou quando a Selic subiu, cara. Na verdade, todo mundo já sabia que a Selic ia subir, né? O que assustou foi essa pancada de 1% nos juros de uma única vez, onde o Banco Central jogou a Selic de 11,25 para 12,25 uma pancada só e já sinalizou na ata do Copom que pode subir mais 1% nas próximas reuniões do Copom. E agora já se fala como se fosse normal, né? Uma Selic em 14% e 15% em 2025. Juntando tudo isso, você que investe aí, tá solitário, às vezes não tá dentro de uma comunidade, vendo vários investidores ganhando dinheiro, você pode acabar caindo na falácia aí de que investir em FII não vale a pena, que tudo isso é só especulação, que agora o ideal é vender tudo, e que fundo imobiliário é a burrice da classe média e tudo mais. Por isso, nesse vídeo, eu trouxe um aviso aqui para todo mundo que investe em fundo imobiliário, para a gente trocar uma ideia sobre qual será que vai ser o impacto, ou qual pode ser o impacto desse aumento de 1% nos juros dentro dos fundos imobiliários. O que a gente deve ficar de olho agora na nossa economia para 2025 e qual foi a surpresa que o Copom sinalizou além dos juros subindo nessa última ata do Copom. Vamos trocar uma ideia aqui sobre tudo isso e no final eu ainda vou te mostrar dois fundos imobiliários fora do radar que eu vou comprar muito nesse ciclo de alta da Selic. Você que já é de casa, que já é inscrito aqui no canal, já acompanha todos os vídeos, você não precisa nem esperar eu falar, né? Comenta aqui embaixo, na sua opinião, aonde vai chegar a Selic em 2025? Você acredita que a Selic vai parar em 12%? Acredita que vai bater 13%, 14%, vai bater 15%, vai acabar com tudo de uma vez? Comenta aí, eu quero muito saber a sua opinião, porque a opinião do mercado é formada pela gente. Por mais que tenha institucional, bancos, gestores, muita gente aí por trás para formar o consenso do mercado, a gente também forma essa opinião e eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Porque nessa última reunião do Copom aí o mercado não estava muito certeiro que ia subir 1% não, cara. Eu fiz várias enquetes aqui, muita gente estava apostando em um aumento de 0,50 ou 0,75, mas 1% surpreendeu muita gente. Então falando um pouco de ontem, essa foi a última reunião que a gente teve esse ano, né? O Copom subiu aí a Selic para 12,25 e o fato de aumentar os juros nem foi tanto uma novidade para ninguém. Porém o que muda tudo foi que a decisão de subir os juros em 1% foi uma decisão unânime. Então tanto os indicados da esquerda quanto os indicados da direita entenderam que o Brasil está caminhando para um patamar que esse aumento de juros seria necessário. Pode até comentar aí se na sua opinião esse aumento foi exagerado, se podia ter aumentado 0,50, 0,75, mas o ponto aqui é, essa decisão unânime, ela é tão importante para o mercado, porque agora em janeiro vai trocar o presidente do Banco Central e ter uma decisão única entre os representantes que estão no comando do Banco Central, mostra para o mercado que o Banco Central não está indeciso e que eles também não estão deixando a economia rolar aí sem ficar prestando atenção na inflação. Por mais que seja ruim ter que subir os juros, o mercado não gosta de incerteza. Então o juros subindo 1% de uma única vez, mesmo sendo péssimo para a nossa economia, eu acho que se eles tivessem aumentado ali só 0,25 ou 0,50, eu acho que ia passar aquele ar de descaso, sabe? Todo mundo tá vendo que o Brasil tá se afundando em dívidas e se o Banco Central não se posicionasse dessa maneira, eu acredito que os resultados poderiam ser pior. Então você pode até comentar aí se você acha que foi muito, que foi pouco ou se foi o justo pela situação econômica que a gente está passando. Um outro ponto, só que um pouquinho mais negativo, é que além de subir os juros, o Copom também sinalizou na ata do Copom que prevê novos aumentos de 1% nas próximas reuniões do Copom, que vão acontecer no dia 29 de janeiro e 19 de março de 2025. Então a gente termina o ano de 2024 agora em 12,25, né? Quem poderia imaginar, cara? No começo do ano, todos os analistas, não todos, né? Mas boa parte do mercado estava apostando aí uma Selic em 8%, o mercado chegou até a se animar ali no meio do ano. Depois do meio do ano para cá, parece que começou a derrapar, né, cara? Então a gente vai terminar aí em 12,25 com uma previsão de mais aumentos nas próximas reuniões. Então já se espera aí um aumento de 1% em janeiro, jogando a Selic para 13,25 e depois mais 1% em março, que levaria a Selic aí para 14,25. E por que esse comunicado da última ata do Copom muda tudo em relação à nossa economia? Porque se a Selic subir tanto assim, cara, chegar mesmo em 14,25, a gente vai voltar naquele ciclo de recessão total. A gente vai voltar a ver um monte de empresa quebrando, inflação subindo, muita gente vai ficar sem emprego, vários CRIs começam a dar calote. Cara, sinceramente é uma merda pro Brasil. E sinceramente, se a Selic chegar mesmo em 14%, vai ter fundo imobiliário que vai cair aí mais 20, mais 30,
30%, mais 40%, não dá pra gente saber. Porém, você que me acompanha aqui, você tem que sair desse vídeo aqui entendendo que a gente não deve ficar fazendo nossos investimentos se baseando somente em notícias, até porque aquele jargão do mercado funciona em todos os ciclos, né? O mercado sobe no boato e cai no fato. E a gente consegue ver esse reflexo olhando hoje, o próprio IFIX. Ao invés de ele desabar, como muita gente achou que ia acontecer, ele tá andando de lado, não foi tão impactado assim, mesmo com juros subindo 1%. Então, nesse momento, ao invés de se desesperar e vender tudo e ficar olhando somente as notícias, a gente deve ir fazendo as compras pouco a pouco e aproveitando bons fundos. Cara, tem fundo aí que beleza, caiu 20%, mas ainda estão com 15% de desconto, 10% de desconto. E aí a gente pode ir aproveitando. É hora de você fazer o quê? Caiu, compra mais. Caiu, compra mais. Acabou o dinheiro, vai lá, compra mais. Tem que ter um caixa para você ir aproveitando essas oportunidades, até porque se a gente tiver novos aumentos aí, o que provavelmente vai acontecer, com certeza vão ter vários fundos que vão continuar caindo. O erro é você só ficar segurando, olhando o mercado, acreditando que você vai acertar o fundo do poço. Aí a oportunidade passa, você fica com o dinheiro na mão, enquanto muita gente que aproveitou, foi baixando o preço médio, tá aproveitando para ganhar dinheiro. Um outro ponto da ata do Copom é a questão da inflação. Muita gente me perguntou o seguinte: por que o juro subiu tanto assim, cara? Uma pancada de 1% de uma vez só, se a inflação ainda tá abaixo de 5% ou tá bem próximo da meta? E essa é uma pergunta muito boa, sabe por quê? Porque da mesma forma que a gente não consegue medir o impacto da alta de juros de um dia para o outro, a gente também não consegue sentir o aumento da inflação assim tão rapidamente. Apesar que aqui no Brasil, né, cara, se você vai comprar um azeite no mercado e um dia tá R$29, no outro dia tá 70, no outro dia 80, a fila do mercado gigante, tem gente até estocando azeite para vender. Mas o brasileiro tá acostumado com inflação, né? Mas você conseguiu me entender o que tá acontecendo aqui no Brasil. De um lado, você tem o governo fazendo a economia crescer, contraindo dívida. Do outro lado, você tem os juros futuros que calcula o risco dessa dívida crescendo. Então, muita gente viu várias notícias como essa aqui. PIB do Brasil cresce o mesmo que o da China no terceiro trimestre. PIB do Brasil cresce 0,9 no terceiro trimestre, aponta IBGE. Brasil tem 13º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. E isso aí é muito bom? É. O problema é o que o Brasil está precisando fazer para ter esse tipo de crescimento. O Brasil não está crescendo porque está aumentando exportação, melhorando a infraestrutura, gerando novas tecnologias. O Brasil está crescendo contraindo dívida. E esse é o tipo de notícia que a maioria das pessoas que não acompanham o mercado não vê. Notícias como, por exemplo, dívida pública chega a quase 80% do PIB e deve continuar crescendo, aponta FMI. Dívida pública cresce 2 bilhões de reais por dia, desponta como alerta para o Banco Central aumentar a Selic. E o mesmo noticiário que divulga que o Brasil está crescendo 0,9 também mostra que o PIB do Brasil sobe acima do esperado, mas mesmo assim precisa cortar gastos. Então o que está acontecendo no Brasil, como que isso afeta a inflação de agora e a inflação futura e por que a taxa Selic já está subindo? Porque o Brasil está crescendo como se você tivesse acabado de comprar uma Ferrari. Você vai lá, compra o carro, pô, todo mundo te vendo, andando de carro, todo mundo falando que você tá rico pra caramba, porque você tá andando de carrão. A hora que você chega em casa tem aquela boleta gorda, gigante para você pagar um carro financiado em 10 anos. Se bem que cresceu o PIB 0,9%, não dá pra gente comparar uma Ferrari também, né? Tá mais ali pra um Kwid, um Mob, um Golzinho, mas cara, enfim, você conseguiu entender aqui a analogia. O Brasil tá crescendo, mas tá se endividando demais. Então o Copom citou que a economia do país ainda tá aquecida, o emprego ainda tá em ascensão. Isso aí vai criando mais condições para um risco inflacionário. E é por isso que a Selic está subindo. Quando a gente fala sobre curva de juros, a gente já projeta que lá na frente o governo gastando demais, a inflação vai subir. Se a inflação vai subir, precisa aumentar os juros agora para não chegar no momento em que fica descontrolado. E um ponto legal para a gente observar isso aqui, saindo um pouco dos números e tudo mais, focando mais na vida real, é a gente ver como foi a Black Friday. Na maioria das lojas, pelo menos aqui em São Paulo, tudo que você ia estava lotado, cara. Shopping lotado, mercado lotado, todo lugar que você ia tinha alguém comprando. E mesmo com a Selic em 2 dígitos, o mercado ainda está muito aquecido. Tem muita gente comprando e para a maioria das lojas, a Black Friday foi um sucesso. E agora o varejo está bem otimista com as vendas de finais de ano. Então, se a gente pega aí uma junção de todas essas coisas com os juros mais altos, inflação subindo, se não aumenta os juros, em algum momento vai ficar descontrolado. Por fim, a gente também tem o efeito do câmbio. Todo mundo viu que o dólar passou dos 6,10, né? Agora, enquanto estou gravando o vídeo aqui, baixou, tá em 5,95, tá abaixo de R$6, mas é um fator importante, porque ainda se especula muito como que vai ficar os juros lá fora, e se eles não diminuírem os juros lá rapidamente, o que vai acontecendo com o real? Se o real vai perdendo valor frente ao dólar e o spread entre a taxa de juros dos Estados Unidos e a taxa do Brasil for muito pequena,
o investidor estrangeiro acaba deixando o dinheiro lá e não investe aqui. Aí a gente tem uma fuga de capital saindo daqui, o dólar sobe e a gente também precisa aumentar os juros para atrair mais capital estrangeiro para o Brasil. Então esse fator cambial também é um fator determinante na decisão de aumentar ou manter os juros. Agora, como que esse 1% que subiu na Selic impacta nos fundos imobiliários? Sinceramente, os fundos imobiliários já estavam tão baratos que mesmo subindo 1%, hoje o IFIX está praticamente de lado e não se mexeu. Ele abriu a parte da manhã dessa quinta-feira aqui caindo, subiu um pouquinho, mas nada muito relevante. Eu até comentei com alguns alunos, cara, tinha tanta gente me falando que estava esperando a reunião do Copom para aportar, que até se a Selic subisse 2%, os fundos imobiliários ainda ia subir, que é basicamente o que está acontecendo. Muita gente foi esperando. Eu também fui esperando. Aliás, eu deixei uma boleta armada aqui para comprar um fundo imobiliário, que até agora ainda não comprou, mas eu também estava esperando a reunião do Copom. Ninguém sabia se havia uma surpresa ou não. A verdade é, o mercado, ele sempre se antecipa e fica mais um ponto aqui para a gente aprender com isso. Os fundos imobiliários caíram bem antes do que a reunião do Copom e já tem fundo imobiliário que subiu 5%, 6%, 7%. Pode ser que ainda caia mais depois, janeiro, fevereiro, março, porque a gente ainda pode ter mais aumentos. Mas a verdade é que o mercado se antecipou e ontem saiu a notícia do Copom, mesmo assim os fundos imobiliários estão andando de lado. Por isso, na minha opinião, o melhor a se fazer agora é aproveitar essas quedas que a gente tem muito fundo imobiliário barato, e ao invés de você pegar seu dinheiro e comprar tudo de uma vez, vai aportando com calma, vai diminuindo o preço médio, caiu, compra mais, caiu, compra mais. E assim você consegue ir melhorando as cotas que você tem, fazendo o preço médio cada vez ainda melhor. Agora, o que a gente precisa ficar de olho na nossa economia em 2025? Acaba o mandato agora do Campos Neto, que para mim foi um dos caras mais coerentes com o mercado em relação ao momento de mercado, juros, inflação, até porque ele pegou ali uma bucha, né, com 2 governos diferentes e várias questões difíceis para resolver. E ao contrário do que muita gente fala, para mim ele foi um cara extremamente competente em relação ao manejo das taxas de juros. O Galípolo entra agora em janeiro, espero de verdade que ele faça um bom trabalho, até porque se o Brasil vai bem, todo mundo ganha com isso. E eu acho que independente de quem tá lá no comando, se você é a favor ou não, se é direita ou de esquerda, a gente tem que torcer por um país melhor. Então espero de verdade que ele faça um bom comando lá. Só que os juros, chegando na casa dos 14%, vai ser extremamente desafiador. Para o time que vai comandar o Banco Central lá em 2025 até 2028, eles vão ter que ter muitas coisas alinhadas ali, porque realmente a situação que eles estão pegando o Banco Central agora é uma situação extremamente desafiadora. Agora em janeiro, nas próximas reuniões do Copom, a gente já vai começar a ter uma noção de para onde essa nova equipe do Banco Central vai levar o Brasil nos próximos anos. E o que você não pode deixar de levar em consideração agora nesses momentos de pânico do mercado? É que os fundos imobiliários continuam pagando os bons dividendos, cara. Bons fundos estão pagando, por mais que eles estejam caindo, o dividendo continua sendo pago. Todo mês você tem dividendo caindo na sua conta, que nem eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo. Quem é aluno do Renda com FI tá dando risada à toa, porque entendeu o momento de mercado, tá aproveitando para aportar, e mesmo que as cotas estão caindo momentaneamente, quem aproveita agora e tem estratégia vai ganhar muito e muito dinheiro a hora que os fundos começarem a subir. Antes de você vender seus fundos imobiliários, leve em consideração que você está investindo em imóveis e a hora de comprar imóvel barato é agora. E se a Selic continuar subindo, vai ficar mais barato ainda. Falando nisso, 2 fundos imobiliários que eu vou comprar muito agora em 2025 nesse ciclo de alta da Selic. Primeiro é o LVBI11, eu já venho comentando aqui em alguns vídeos. É um fundo de logística da VBI, não é um fundo muito comentado aí pela Faria Lima, mas é um fundo de muita qualidade. Se a gente pega os imóveis do fundo, são imóveis excelentes, a maior parte fica no raio 30 de São Paulo e tem vários inquilinos muito bons ali, Amazon, Scania, DHL, vários outros, e eu gosto bastante desse fundo. Tá passando por alguns probleminhas ali também, porque agora, nesse momento de mercado, você pode anotar aí, você tem vários fundos imobiliários na sua carteira, com certeza 90% deles vão passar por algum tipo de problema, porque quando o mercado tá ruim, qualquer notícia fica muito ruim. Quando o mercado tá bem, até uma notícia ruim se torna uma notícia boa. Então, nesse momento, com certeza vão ter vacância, vão ter empresas com problema, vão ter empresas que não vão pagar, vão ter empresas que vão passar por alguns desafios ali, às vezes não vão conseguir honrar com os pagamentos. Então, nesse momento é hora de calma e hora de manter a estratégia. Um outro fundo que eu gosto aqui também, que com certeza eu vou comprar muito, é o RZTR11, um fundo de fazendas da Risa Terrax. Ele não é um fiagro, na verdade eu invisto nesse fundo há mais de 3 anos, porém nos últimos meses ele vem caindo muito e vem sofrendo os impactos aí da alta de juros e também
da questão da crise do agro. Apesar de ele não ser um FIAGRO, ele é um fundo que eu acho bastante interessante porque ele tem 3 estratégias. Ele compra, vende e arrenda. Então, com certeza, eu vou aumentar minha posição aí nesse fundo. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Na sua opinião, a Selic chega em que patamar em 2025? Estaciona em 12, sobe um pouquinho até 13, chega em 14 ou vai bater os 15% aí, vai acabar com tudo e aí a gente vai ter que entender qual vai ser o momento de mercado e como a gente vai se adaptar. Lembrando que agora 6 de janeiro eu abro a 5ª turma do Renda com FII, que é meu curso específico de fundos imobiliários focado em renda mensal. Clica no link que está aqui na descrição para você garantir sua vaga na lista de espera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.